Deus é prioridade na sua vida. O livro de Ageu, se você não conhece Ageu, abre Mateus, aí antes de Mateus, Malaquias, depois Zacarias e depois o livro de Ageu, que é o livro que às vezes nem sempre você tem aquela habilidade de encontrar. Então vai até Mateus, antes de Mateus, Malaquias, Zacarias e Ageu está ali. Achamos? Amém. Capítulo 1. E como sempre eu gosto de fazer uma leitura interagindo com a igreja. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Versículo 1 até o versículo 14. Então, que os irmãos que sintam no coração de fazer essa leitura junto conosco, faça assim em voz alta, para que o outro possa ouvir, não que você tenha que, mas é importante para que se escute as versões, aquilo que Deus está falando. Amém? Então vamos ficar de pé mais uma vez. Ageu no hebraico significa festivo, alegre, né? Eu vou ler o primeiro versículo e aí os irmãos seguem os próximos versículos. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda Quem pode ler o verso 3, é assim, cada um vai lendo o versículo, Se todos leram juntos, amém. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: essa é a hora de tempo de habitar nas nossas casas edificadas, e esta casa há de ficar deserta. Ora, pois, assim diz o Senhor do deserto: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeai comigo, recolhei o ouro, comei, porém não fartai, bebei, porém não vos saciai, vestimos, porém nem se aquece, no que recebe salário, recebe um saciado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Olhais para muito, mas deixe alcançastes pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu açoitei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm seu orvalho, e a terra os seus frutos. Talvez a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o ouro, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado, sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Seutiel, e Josué, filho de Josadaque, o sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu: bom Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Ó Deus, nós queremos louvar o Teu nome pela Tua palavra. A Tua palavra por si só já fala, e que Tu venhas mais uma vez, ó Deus, nos consolar, nos exortar, nos edificar,
e que sejamos instrumento nas tuas mãos, e que fale o teu Espírito Santo, como já tem falado neste culto, e Senhor, que possamos entender a importância da tua casa. Em nome de Jesus, abençoa ainda, Senhor, se há pessoas a caminho da tua casa. Continua, ó Deus, conosco, continua, ó Deus, no nosso meio. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Irmãos, o pessoal do seminário vai ter o privilégio de ter esse estudo completo quando nós falarmos de cada livro da Bíblia. E eu queria antes, rapidamente, trazer um panorama num contexto histórico do que estava acontecendo aqui. A Bíblia, ela fala de vários períodos bíblicos. Período patriarcal. Poderia pedir os seminaristas para levantar e completar, mas tudo bem. Período patriarcal que vai de Adão até José, que são chamados pais de Israel. Depois entra o período da lei, que vem com Moisés. Depois o período da conquista, que é quando Josué conquista toda parte daquela terra, porque parte dela não foi conquistada, ainda tem profecias futuras sobre aquela terra. Depois entra o período dos juízes, que temos ali Jefté, que temos ali Débora, que temos ali Gideão, que temos ali Sansão. É o período dos juízes. O livro de Ruth está ali naquela história. Aí acaba o período dos juízes, começa o período da monarquia. Deus agora estabelece reis. E nesse período de monarquia, Deus escolhe o primeiro rei. Sabemos quem é o primeiro rei? E quem? Príncipe Harry, que está por aí, né? Quem? Saul. Depois, Príncipe Charles não, Davi. E depois, está muito bagunça. Salomão. É o reino unido, quando o reino de Israel estava unido. Aí o filho de Salomão, vou perguntar o nome, que pode ser que alguém saiba ou não sabe, Roboão, o reino se divide. Reino norte ficou lá em cima, ficou conhecido como Israel, capital Samaria. Reino sul ficou lá embaixo, que ficou conhecido como Judá, capital Jerusalém. E aí os impérios, o Império Assírio se levanta, onde hoje está lá o Irã. O Império Assírio vem e conquista o Reino Norte, tudo profetizado na Bíblia. E ficou o Reino Sul. E aí vem a Babilônia, conquista, vence o Império Assírio e depois vem para dominar aquela região de Israel e leva para a Babilônia. Ali vai Ezequiel, ali vai Daniel, vai muitos personagens bíblicos ali, e é levado para a Babilônia, ficam lá cativos na Babilônia. Aí surge um império chamado Persa, Medo-Persa, porque eles se uniram, depois os persas dominaram os medos, da onde vem a rainha Esther, Neemias e etc. E através do Império Persa, eles têm a permissão para retornar do cativeiro, que durou 70 anos, naquela região ali da Babilônia e da Pérsia, não é? Aí eles voltam, aí vem Neemias, constrói o muro, Esdras levanta a palavra de Deus, e Zorobabel, através do profeta que a gente acabou de ler, chamado profeta Ageu, eles vão reconstruir o segundo templo, porque o primeiro templo de Salomão foi destruído pelo Nabucodonosor, que era o imperador da Babilônia, e agora eles estão reconstruindo o templo. Como a gente observou no texto, o povo se esqueceu do templo, estava preocupado com outras coisas. E aí Deus levanta um profeta, chama a atenção, dizendo como é que estava a casa dele. E graças a Deus o povo deu uma resposta. O povo foi, pegou madeira, pegou tudo e terminaram o templo. Aí até o verso 13
Diz lá, eu sou convosco, diz o Senhor. Quando Deus começou a perceber que o povo começou a se mexer, Deus começou a estar no meio do povo. Capítulo 2 ainda tem coisas fantásticas aqui, sobre profecias messiânicas, sobre outros detalhes, que não é o nosso objetivo, que eu quero trabalhar no capítulo 1, aonde eu quero trazer uma reflexão sobre se Deus é prioridade na sua vida. Se Deus é prioridade na sua vida. A Bíblia fala que Deus trabalha com princípios, não é? Em 1 de Crônicas 28, 29, versículo 28, verso 9, Deus está dizendo, 28, verso 9, Deus está dizendo ali, aliás, Davi está conversando com Salomão, Salomão vai ser o rei de Israel, e ele dá uma dica para Salomão, dá uma instrução para Salomão: se você buscar Deus, Deus vai ser achado, mas se você não quiser nada com Deus, Deus não vai te achar. Aí eu repito uma frase aqui constantemente, você já deve até ter aprendido de cor, mas se não, Deus só tem compromisso quem tem compromisso com Ele. Deus só tem compromisso quem tem compromisso com Ele. Não adianta você pular, não adianta você chorar, não adianta você fazer uma série de coisas. Eu estou preparando um material aí para o seminário que nós vamos falar de religiões, e aí a gente vê alguns grupos religiosos fazendo determinadas, eles chamam de sacrifício de fé, não sei o quê, e você percebe que tudo aquilo ali são meros rituais, são meras palavras sem compromisso, são apenas aquela coisa de que chegam lá, bate um cartão e diz para o santo tal, e diz para o Deus tal. Obrigado. Olha só, eu fui aqui, eu acendi aquela vela, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. As pessoas pensam que compromisso com Deus é isso, é você chegar, com muito respeito que eu estou dizendo isso, que acha que é simplesmente você fazer, celebrar isso, fazer aquilo outro, mas a Bíblia ensina que compromisso com Deus vai muito mais do que isso. No versículo 10 e no versículo 11, o texto diz assim: por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre o monte, sobre o cereal, e sobre o vinho, e sobre o azeite, e sobre a terra que produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Irmãos, a gente precisa lembrar algumas coisas aqui, que não vou ler os textos, vou citá-los, mas não dá para a gente ler, são muitos. Deus dá a vida. Amém. 1 Samuel 2,6, Ana diz: o Senhor dá a vida, o Senhor tira. Precisamos lembrar disso. Você está hoje aí, eu estou hoje aqui porque Deus deu a vida. Segundo, Deus dá saúde. Amém. Lá em Mateus 8,7, quando o centurião pede para que Jesus vá à sua casa, a palavra original que está ali, Jesus diz assim: vou na tua casa e vou dar saúde àquele cidadão. Eu sou o Senhor que cura, eu sou o Senhor que sara. Então Deus dá saúde. Lembra disso, hein? Deus dá saúde. Deus abre portas. Amém. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: o Senhor me abriu uma porta. Agora, cuidado, hein? Tem muita porta que se abre por aí, que se pensa que é Deus, e não é Deus. Deus não abre porta que vai te tirar da presença dele. Deus não abre porta que vai te afastar da casa dele. Deus não te abre porta que vai te esfriar na presença dele. Às vezes tem portas maravilhosas, e
Deixa eu abrir uma adendo aqui rapidamente. Pastor Joel sabe muito, né, da minha luta, muitos irmãos aqui, do desafio, da renúncia que eu coloquei diante de Deus. Vocês conhecem um pouco da minha história. E eu não vou sentir vergonha em dizer para os irmãos que eu já passei por um momento na minha casa que eu não tinha dinheiro para pegar ônibus para sair de casa, que eu não tinha dinheiro para fazer compras. O que eu fiz? Me desesperei, rasguei a Bíblia, eu dobrei o joelho. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Se o Senhor quer me provar, eis-me aqui. Eu quero que o Senhor me ensine. Ó Deus, aleluia. Eu quero que o Senhor fale com o meu coração. O que está acontecendo? É pecado? Não é? O que é? E tal. Graças a Deus, irmãos. Nunca por causa de luta, de desafio, eu me afastei de Deus. Glória. Quanto mais minha luta, mais eu me aproximo dele. Mais eu estou na presença dele. Glória. O diabo se dá mal. Se dá mal comigo isso. Eu não vou nunca deixar. O Senhor me abençoa o plano de tal, e eu não sei o que. Eu posso comer o plano, e eu não sei o que, não sei o que lá. A gente tem que aprender. Uns Deus coloca em palácios, mas outros Deus coloca em deserto. João Batista pregava no deserto. Mas teve homens que teve acesso ao palácio, como o profeta Isaías e tantos outros. Cada um fica na posição que Deus chamou. Glória a Deus. E aí, irmãos, eu coloquei diante de Deus. Aí apareceram portas. Apareceu uma porta ano passado, comentei isso com o pastor. Uma porta maravilhosa, eu ia ganhar um emprego maravilhoso e etc. Mas eu ficaria de segunda a segunda, talvez uma folga indo, ia ganhar bem, ticket de 40, 50 reais, e etc e tal, plano de saúde, tudo. E a minha fé, e a minha igreja, e o meu Senhor. Aí eu falei, opa, peraí, não, isso aí, lutei e tal. Irmãos, então quando Deus abre portas, Deus vai garantir, Deus vai fazer. É assim que Deus nos testa, não adianta. É assim que Deus trabalha conosco. Então, precisamos lembrar que Deus abre portas e Deus fecha a porta. Apocalipse 3,7, ele diz lá, eu abro, eu fecho. Ainda que a palavra seja ali referente a Davi, profeticamente falando, mas ali é um princípio. Deus abre, Deus fecha. E se Deus fecha, irmão, ninguém vai abrir. O diabo quer criar uma fechadura para você entrar. Mas se Deus fechou, peça a Ele que Ele, Senhor, então, ou abre outro, então o que o Senhor quer? Então lembrar que Deus dá oportunidade. 2 Coríntios 6,2, Paulo diz assim: o Senhor abriu uma oportunidade. Às vezes a gente se esquece disso, de que Deus dá vida, dá saúde, abre portas, fecha a porta, dá oportunidade, conforme está escrito em 2 Coríntios 6,2, Ele dá oportunidade, Ele cria oportunidade. E Deus faz maravilhas. Jeremias 32,17, ele diz lá, eu faço maravilhas. E tem hora que a gente esquece disso. Esquece que esse Deus aqui, ele é maravilhoso. Maravilhoso conselheiro. Quando ele apareceu lá para Gideão, qual é o teu nome? Maravilhoso. É um Deus fantástico. E, queridos, Deus é soberano sobre todas as coisas. 1 Coríntios 29:11, ou 1 Crônicas 29:11, o apóstolo, não é do apóstolo Paulo, Davi, 1 Crônicas 29:11, Davi está agradecendo a Deus e está dizendo para ele: o Senhor manda em tudo, o Senhor é dono de tudo, o Senhor pode fazer tudo que o Senhor quiser. Eu estava ainda agora na internet, pouco tempo antes de vir para cá, estava baixando uns vídeos em espanhol de irmãos cantando. Aí vi lá que o irmão pega um filme que mostra Davi entrando na cidade de Jerusalém, trazendo a arca, e
dançando na presença de Deus. Aí eu fiquei olhando aquilo ali, até aquele ator Richard Gere, que faz o papel de Davi, e ele vem dançando na presença do Senhor e tal, e Mical lá olhando, falando besteira, e dançando na presença do Senhor, e ali o cântico, em espanhol, que estava falando que Deus tem várias maneiras de manifestar, do povo adorar o seu nome, do povo, e aquela coisa toda, etc, etc, etc. E aí eu estava preparando parte dessa mensagem aqui, e Davi é um cara fantástico. Davi enfrenta a luta, enfrentou, Davi teve, mas vai ver os salmos desse homem, vai ver como esse homem escreve, como esse homem tinha relacionamento com Deus, como esse homem falava com Deus, como esse homem realmente, não tem como a gente negar, era segundo o coração de Deus. Um camarada que bons exemplos da sua vida, teve erros, como a Bíblia menciona, porque não esconde, mas ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Então, precisamos lembrar disso. Porque o povo, naquele momento, lá, depois do cativeiro babilônico, se esqueceu disso aqui. Aí o verso de 2 a 4 de Ageu, capítulo 1. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, quer dizer, casinhas todas, não que Deus das vezes não possa ter uma casa bonita, enquanto a minha casa permanece em ruínas? As ruínas. O que Deus está dizendo com isso? O título dessa mensagem é Deus, se Deus é prioridade, Deus é prioridade na sua vida? Deus é prioridade na sua vida? Aí eu pergunto, a casa de Deus é prioridade na sua vida? É ou não é? Aí eu trabalhei alguns aspectos aqui. O que é prioridade na casa de Deus? Deus aqui não está dizendo que você não possa cuidar, irmãos, da sua vida, dos seus problemas. Não é isso, não. Mas Deus está dizendo aqui, através do profeta Ageu: ei, olha aí, presta atenção. Eu posso dar tudo para você, mas você não está preocupado comigo, com a minha casa e com a minha obra. Aí, será que eu estou servindo a Deus na sua casa? Eu estou trabalhando para Deus aqui? Ou simplesmente eu venho por vir? Eu simplesmente participo por participar? Ou eu estou aqui porque a casa de Deus é prioridade para eu servi-lo? Primeiro ponto. Segundo, a prioridade de Deus, eu estou aqui e me dedico na casa de Deus. Aqui é lugar de dedicação, eu dou excelência para Deus, eu dou o melhor para Deus. Ou simplesmente eu não estou nem aí se ninguém colocou a cadeira ali, o problema não é meu, que o diácono coloque. Se eu vejo uma sujeira ali, que outro arrume, isso não é problema meu. Mas aqui é a casa de Deus. É problema seu, sim. É problema nosso, sim. Porque Deus aqui, Ele se manifesta. Deus aqui, Ele se revela. E eu tenho que entender que a casa dele é um lugar de dedicação. É um lugar aonde eu vou fazer a excelência, o melhor para Ele. E as pessoas estão preocupadas com tantas coisas aí fora. A prioridade de Deus no seu culto. Você cultua a Deus aqui. Na hora dos louvores, na hora que a gente está ministrando aqui, será que Deus precisa mostrar sempre uma visão? Quando a nossa irmã Brenda cantava aqui, e Deus, pela sua misericórdia, me fez contemplar o Senhor no nosso meio, Ele precisa mostrar isso, ou você crê independente disso? Porque Ele tem uma promessa: onde houver 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está aqui. Você está aqui no nome dEle? Você está aqui no nome dEle? Então Ele está aqui. Mas Ele não precisa tremer esse lugar, Ele não precisa mostrar anjo para cima e para baixo, porque você crê por fé, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus não é mentiroso. Se Ele diz onde houver 2 ou 3, Ele está aqui, Ele está te ouvindo, Ele está te vendo. Quando eu vinha para cá, ali na rua Paraná, infelizmente, estou orando para aquilo ali, abriu lá uma consulta de espíritos. Aí estava lá, hoje a consulta com o Brento Délio. E
Aí a porta estava aberta assim, aí eu dei uma passadinha, olhei, aí estava aquela montoeira de gente na fila, aí estava lá o cara com um cachimbo, o outro lá não sei aonde, cheio de pena, parecia um ninho de Paraguai, sei lá da onde, e tal. Eu olhava aquelas pessoas ali e falei assim, meu Deus, essas pessoas estão pensando, estão falando com entidades espirituais, mas aquilo ali são demônios. E eu estou indo agora para a casa de Deus para celebrar o Deus verdadeiro, o Deus que fala conosco, o Deus que não precisa dessas coisas. Aí, irmãos, tem hora que a gente parece que se esquece disso. A gente se esquece disso. Você cultua mesmo Deus? Você entra na casa dele, cultuando ele. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Você louva Deus, você louva na casa dele. Cultuar é você prestar culto a Deus. Depois você louva a Deus. Quando é ministrado aqui, você presta atenção nas letras, você vivencia aquelas letras, você quer viver aquilo que está cantando, ou você canta como as pessoas cantam aí fora, Jesus Cristo, ou canta uma canção simplesmente por cantar, ou você está cantando. Regis Danese está com a filha aí com câncer. Vai ver se o homem está cabisbaixo, está caído. Ai meu Deus, está louvando a Deus como nunca. Está agradecendo, se Deus cura, amém. Se Deus não curar, amém. Eu continuo louvando a Ele. Ele sabe que quando Ele cantou, mexe com minha estrutura. Nós não entendemos. Não estamos aqui para questionar o que Deus vai fazer ou o que Ele vai deixar de fazer. A gente está aqui para louvar o nome dEle. Como o pastor Batista aqui, fugiu o nome dele, com câncer, um homem fantástico na obra de Deus. Aí todo mundo está se lamentando, puxa, querendo, puxa, porque, aí por que não cai o câncer do fulano? Por que o Beltrano de tal não cai, não sei o que, a gente logo jogando para os outros, né? E o pastor chegou e falou, não, não se preocupe com isso não, vocês estão orando por mim. Vocês não... Olha só, eu quero dizer duas coisas para os irmãos. Vocês não estão orando por mim? Nós vamos ver a glória de Deus. Se eu for curado, todos nós veremos a glória de Deus. Mas se eu não for curado, eu verei a glória de Deus. Aí todo mundo parou. É assim. Se vocês forem todos, nós vamos ver a glória de Deus. Se eu não for curado, só eu vou ver a glória de Deus. Vou estar com ele aqui em cima. Só eu vou ver a glória de Deus. Então a gente tem que... É que eu falava esses dias, quinta-feira, eu vou falar isso aqui também nos seminários, sobre a coroa que nós vamos receber no céu. As 5 coroas que nós vamos receber com recompensa e tantas outras coisas. E a Bíblia diz lá, Paulo fala de uma coroa chamada coroa de sofrimento. Coroa daquelas pessoas que sofrem, daquelas pessoas que são caluniadas, daquelas pessoas que fazem tudo pelo Senhor Jesus Cristo, vão receber uma coroa específica por causa disso. E sofrer, morre, é torturado por amor a Ele. Prioridade na casa de Deus. A vontade de Deus é prioridade. Você está vivendo a vontade de Deus na sua casa? Ou simplesmente você vem como uma rotina, vem como se fosse, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, a próxima palavra. Será que você vem, ou você está aqui vindo na casa de Deus, vivenciando a palavra dele, né? Fazendo a vontade dele? O pastor ainda agora falou sobre estudar a palavra de Deus. Mas eu vou trazer aqui, ou no culto público, ou em outro, quem sabe domingo que vem, ali nós estamos vendo uma Bíblia. Eu vou trazer, um vídeo de 10 minutinhos. Eu vou trazer para vocês o vídeo de um povo, que pela primeira vez aquele povo vai ter a Bíblia na sua língua, lá na Papua Nova Guiné. Aí o helicóptero, acho que é helicóptero, o avião, agora me acho que é um avião, está vindo, e aí eles estão se comunicando, o piloto está se comunicando, e aí os missionários falando, o povo está fazendo uma festa aqui, você vai ouvir a festa e tal. Aí daqui a pouco o avião está aproximando, aí você vê aquela tribo imensa, e todo mundo pulando, todo mundo
cantando, aí vem a tradução, eles cantando, vamos ter a Bíblia, vamos ter a Bíblia, vamos ter a palavra de Deus, eu vou ver a palavra de Deus, eu vou ter a palavra de Deus. Crente nem traz a Bíblia quando vem na igreja, irmãos. Aí quando o chefe da tribo pega a Bíblia, ele começa a chorar e agradecer a Deus porque ele tem a palavra dele, na língua dele. Quando a gente olha aquele vídeo, a gente chora com aqueles irmãos e chora de vergonha, porque ama a palavra de Deus. A casa de Deus é ouvir a palavra dele. Você estuda, você medita, você pratica. Quando o pastor fala aqui, e ele falou ainda agora sobre o seminário, irmãos, isso que a gente tem aqui todas as segundas-feiras é um privilégio, é algo que muitos, estou dizendo aqui da igreja, muitos deveriam, não é porque eu estou dando um seminário, não, a alegria de estudar a palavra de Deus, porque tem países que isso é proibido, tem países que isso é impossível, e às vezes você tem um lugar onde alguém está ministrando a palavra de Deus, está ensinando a palavra de Deus, dando oportunidade para você estudar a palavra de Deus, e você não está nem aí, a sua prioridade é outra. Quantas igrejas até me pediram já essa segunda-feira, mas eu tenho compromisso aqui com os irmãos, eu tenho esse compromisso com os irmãos, mas não é isso que eu quero dizer, não. O que eu quero dizer é pessoas que às vezes têm a oportunidade de estudar a palavra de Deus. Eu fiz um seminário, já fiz o segundo, se Deus permitir eu faço o terceiro, faço o quarto. Quanto mais eu estudar a palavra de Deus, mais e mais eu quero. A palavra ignorância no hebraico, ela significa escuridão, e ela está associada ao mundo das trevas. Conhecimento na Bíblia está ligado no hebraico à palavra luz, e está ligado ao Senhor Jesus. O diabo quer que o povo viva na ignorância, viva na escuridão, não conheça nada.